brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me? How could you see your life was the only gift I'll ever need to be free? It's amazing with you. I win even if I lose. Everything's working for my good for always. Come on. He saved the day. He will come through. He won't now, that's not what superheroes do. Hallelujah. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. That's why I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. let's go. How can it be? Every one of my secrets that you keep, You cover me. you cover me. I appreciate it. A mystery. It's amazing Your how patience with me, God will never leave. you don't give up on me. Don't ever leave. Help me Help me to see like you. like you. No matter what I go through, Hey. everything's working for my good for always. Let me tell you what he does, He saves the day. and he will. Will come through. Hallelujah. You all know that's not what superheroes do. Not real superheroes. No greater love A love like this, makes my heart beat. and I promise you, All I wanna do is make you proud of me. that's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Yes. I don't wanna love nobody but you. I searched all over. I don't wanna
Som. 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 Testando o som.
queria começar com o Cordeiro Leão, o que faz? Então vamos dia de libertação. Quer que eu inicie ou você vai iniciar? Pode iniciar. Dia de libertação. Som e... Boa noite, amados. A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé? Que o Senhor Deus possa estar falando no coração de cada um de nós essa noite. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, queremos te agradecer, Deus, por cada detalhe, Pai, que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer por termos chegado aqui, Pai. Queremos te agradecer pelo nosso acordar de hoje, Senhor. Pai, fala em nossos corações, Deus. Estamos de coração aberto para ouvir a sua voz, Senhor. Queremos pedir que o Senhor possa se fazer presente aqui essa noite, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos em espírito e em verdade, Senhor. Nós queremos te entregar esse louvor em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Cante assim. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Cante, hoje é dia. Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Vejo a mão de Deus agindo aqui em todo mal. Então cante assim, sai. Então sai, todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Jesus sai. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão, iniquidade aqui. Você que conhece, cante. Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Vejo a mão de Deus e todo mal. Então diga, sai. Então sai. Todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Nós cremos que o nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou.
Cordeiro e leão, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, dono de toda a honra, de toda a majestade. Adore o Senhor com as suas palmas. Cante assim. Nas nuvens Ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir? Você que conhece, cante. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir? Cante isso! Nosso Deus é o leão, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Nada pode impedir o nosso Deus, só Ele é poderoso para fazer. Então cante assim. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Pode impedir, diga quem pode. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus. Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Você que crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Aleluia.
Cante comigo assim. Cada vez que a minha fé as montanhas que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são e não vão me impedir de caminhar. Diga isso bem forte. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de vencer pouco mais. Declare: as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Queria ouvir a igreja cantando: rompendo em fé, rompendo em fé. Diga: vou lutar e vencer. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia!
Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de novos começos. Amém? Quanto mais de ti, Senhor, menos de mim vão ver. A aparência se desfaz, que diminua eu, que Ele cresça. Diga, fala face a face as tuas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Diga, me dá mais uma chance. Eu quero te seguir junto aos pedaços do meu ser. Diga, tu és Senhor, Deus de novos começos. 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 Peça só Ele, me dá mais uma chance. Eu quero te seguir junto aos pedaços do meu ser. Diga bem forte. E usa-me. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor. Queria ouvir a igreja cantando. Tu és. Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos num Deus de novos começos. Glória a Deus. Aleluia.
Tu és um Deus de novos começos, Senhor. Tu és aquele que é a água viva, a água da qual nós bebemos e jamais temos sede novamente. A água viva que mata a nossa sede, que transforma as nossas vidas, que limpa o nosso pecado, que nos purifica de toda iniquidade. Nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, dá-nos de beber das tuas águas. Nós queremos estar junto de ti, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra. Então peça a Ele nessa noite, dá-me de beber, pois tenho em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Então declare quem Ele é, a igreja. Tu és a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar uma vez. Então peça a Ele, dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
de Deus, o Messias. Então peça a Ele, dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Em outras fontes, eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi eu falar, tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Então diga que Ele é, tu és. E pra sempre exaltado é. Ele é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Então cante para todos sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Então cante, a terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande. Então diga, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Então cante assim. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos. Ele venceu a morte. Cantamos,
nosso Salvador. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos. Ele venceu a morte, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado pra sempre ele vive. Eu quero ouvir a igreja cantando pra sempre exaltado e pra sempre. Ressuscitou. Você que crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que venceu a morte. Fonte de águas vivas que mata toda a nossa sede, que nos purifica de todo pecado, que lava o nosso coração, que faz morada em nossas vidas. Ele nos livra de todo pecado. Aplauda mais forte ao Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, ele venceu. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Diga: cantamos aleluia, cantamos aleluia. Diga, igreja: cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Cante aleluias, queridos. Aleluia. Diga bem forte: cantamos. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Você pode dar essa boa notícia para o seu irmão. Diga: o Cordeiro venceu. Amém? Diga: dessa boa notícia, o Cordeiro venceu. Diga assim: nós seremos mais do que vencedores. Pegue na mão do seu irmão que está ao seu lado, levante bem alto e diga: cantamos aleluias. Nós cantamos aleluia. Diga, igreja: por quê? Porque Cordeiro, diga. Não, mais alto, vai mais alto. Nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Por quê? Bem alto. Cantamos aleluia. Nós cantamos aleluia. O Cordeiro, mais forte. Quero ouvir a sua voz, querido. Bem alto agora.
que aconteceu? O Cordeiro venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, por isso nós estamos aqui. Ele venceu, nós estamos aqui. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Dê glória a Deus porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Oh, Ele venceu. Ele venceu. Fale assim com as suas palmas comigo, bem alto assim, vai, ó. Cante, a terra estremeceu. A terra estremeceu. O que aconteceu? Sepulcro se abriu e nada restará. Seu grande amor. A morte onde está? Pois o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Aplauda Jesus! Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Exalte o nome dEle. Ah, queridos, exalte o nome dEle. Eu sei o que é que eu vim fazer aqui nesta noite. Eu vim adorar o nome do Senhor nesta noite, por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Se você veio agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por você, você pode adorar o nome dEle. Chame a existência, o poder dEle na sua vida. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Oh, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse lugar nessa noite. Ele está nos preparando para dias melhores. Dias melhores estão por vir. Nós temos um Deus que tem cuidado da gente, para sempre exaltado é. E Ele não deixa que nós sejamos tocados pelo inferno. O nosso Deus te ama. O nosso Deus te ama. O nosso Deus nos ama. E Ele está aqui nesta noite, irmãos. Ele está aqui nesta noite, irmãos. Através do Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite. Ele tem nos amado de uma forma diferente. Você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer: Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama. Você pode anunciar para essa pessoa que está ao seu lado: Ele me ama, Ele me ama. Você pode declarar para essa pessoa que está ao seu lado: Ele me ama, 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 Ele me ama. Oh, aleluia. Tu tens nos amado, Tu tens nos restaurado, Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, glorifique, mas Tu tens ciúmes de mim.
tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Maravilhoso Deus, eu te adoro porque tu tens cuidado de mim. Eu te adoro porque nos momentos mais difíceis tu estava do meu lado. Quando eu pensei que tu não estavas, tu estavas cuidando de situações na minha vida. E Ele estava cuidando de situações na sua vida também. Ele te ama, Ele te quer. Ele está aqui nesse lugar. Tu tens ciúmes de mim. E o teu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de tua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais, e eu só vejo. E eu percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. O que acontece? Ele me amou, Ele me amou, Ele me ama, e Ele me amou, me amou. Diga! Se Ele te amou, você levante as mãos aos céus e diga, aponte para o céu e diga, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, e Ele me amou. Ele é o nosso galardão, e seu olhar de graça nos atrai. Se a graça é um oceano, estamos afogando, e o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração tem o peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Levante as mãos e adore Ele. Ele tem nos amado, tem preparado coisas grandes para mim e para você.
A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele está aqui nesse lugar. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele. Me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Quem tem boca, diga glória a Deus. Quem tem suas mãos e seus braços aí agora, dê uma salva de palmas a Jesus. Mas bem mais forte do que essa, porque nós somos mais que vencedores. Bem mais forte do que essa, porque nós somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Procure uma pessoa, dê um abraço nessa pessoa e diga: Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, Ele está aqui. Ele te ama. Amém. Sente no seu lugar, queridos. Ele nos ama. Oh, Ele continua sendo Deus. Ele está aqui nesse lugar. Amém, amados? Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém, né? Você está bem? Tudo funcionando? Hein? Tem gente com muito dinheiro aí? Ué, ninguém profetiza nada na vida de ninguém, nem na sua vida, né? Vamos ouvir os nossos anúncios. Depois eu volto aqui rapidinho. Algumas coisinhas que a gente tem para frente. Amém. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Marcinha pediu para agradecer a todas as irmãs que estiveram aqui no primeiro Cine Pipoca do ano. E para informar que no dia 20 de fevereiro tem culto com o tema Como está a minha comunicação na família, com os filhos, com as esposas, irmãs e etc. Então, todas convidadas, amém? Próxima quarta, às 8 da manhã, nosso Bom Dia Espírito Santo está de volta, todos convidados. À noite, né, às 19h30, nosso culto. Agora, durante esse ano, vai ser às quartas-feiras, amém? No domingo, nós voltamos com a EBD infantil, às 8h30 da manhã, 6 a 11 anos. Tragam seus filhos, netos, sobrinhos, quem vocês puderem trazer. Às 8h30 também tem EBD aqui em cima. Às 10, nosso culto matinal. E 18, o culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Orem e participem das programações da nossa igreja. Entenda que nós não regredimos tirando um culto da semana não, tá, gente? Nós crescemos. A gente pensa assim, regrediu, né? Não, nós não regredimos, nós crescemos. Por que, pastor, crescemos? Querido, deixa eu te fazer dar uma explicação muito rápida para os irmãos, né? Pastor, tirar um culto é um veneno na vida de uma igreja. Não, não é um veneno na vida de uma igreja. Hoje nós temos escola de influência à quinta-feira, não paramos às quintas-feiras, né? Escola de influência, nós temos ensaio, terça-feira temos ensaio da Páscoa, né, Rogério? Então a igreja está cheia. Sexta-feira sempre temos culto de casais, sempre temos culto, muitas das vezes, das mulheres, e assim sucessivamente. Então a igreja, ela não parou, ela continua do mesmo jeito ou melhor ainda. Não tome isso na sua cabeça, que nós perdemos um culto, deixamos de cultuar o Senhor. Não, tem sido bênção nas nossas vidas e vai continuar sendo bênção. Você crê assim? Diga amém.
Queridos, é só confiar. Diga para o seu irmão, é só confiar. Mais nada. Confie que vai dar tudo certo na minha e na sua vida. Deixa eu orar por essa chave aqui, para a gente não esquecer. Estenda as mãos aqui, Pai, em nome de Jesus, eu te peço tuas bênçãos para essa pessoa que hoje está trazendo aqui essa chave desse veículo. Que seja bênção para esta casa, para esta família, que esta família possa desfrutar do melhor todos os dias, porque nós apresentamos a Ti este veículo, que seja paz para essa família e bênção no ir e no vir, Pai. Nós abençoamos esse veículo em Cristo Jesus, digam todos amém. Amém. Sempre estamos orando por um carro, por alguém que trocou de carro, alguém que mudou um pouquinho, né? Eu também estou querendo trocar muito meu carro esse ano. Queria comprar aí uma estrada, porque eu estou querendo voltar à minha vida normal, né? Quando eu digo a minha vida normal, eu estou bem da coluna, estou bem da cervical, sempre fui marceneiro, hoje estou privado de alguns valores financeiros, porque não estou trabalhando na minha área ainda, né? Mas posso voltar para a glória do Senhor Jesus, amém, amado? Se Deus assim conceder, vai isso. Mas estou com vontade de trocar de carro esse ano, né? Se eu não comprar aí uma estrada, você conhece estrada, né? O que é estrada? É um carro da Fiat. Se eu não comprar esse carro da Fiat, eu vou comprar aí um WRV. Quem conhece que é um WRV aí? Ninguém conhece, não? É o Fit grandão da Honda, sabe qual é? Esse aí, né? Baratinho, não tem muito roubo, baratinho mesmo, não é caro não, barato esse carro, muito barato, muito em conta esse carro. Mas se você também quiser me dar um de presente, eu agradeço bastante, né? Se você quiser, se não quiser, fica à vontade também, se não quiser, tá? Fica à vontade, eu fico bem também nessa, né? Eu fico bem. Deixa eu só apagar um negócio aqui que eu quero falar com os irmãos rapidinho, tá? Já vou voltar. Opa, chegou no lance aqui para a gente. Amém, queridos? Então, deixa eu só passar para os irmãos algo muito importante sobre o curso de influência. Curso de influência, eu sempre digo aqui, que você que está aqui na nossa igreja, você não é obrigado a fazer o curso de influência, a escola de influência, não tem obrigação nenhuma de fazer. Você é membro, pastor, eu quero trabalhar na igreja em alguma área, você pode trabalhar à vontade. Pastor, eu não quero fazer o curso de influência, não faz. Você é livre para você fazer aquilo que você achar melhor. Mas, ano passado, deixei muito claro isso para a igreja e deixei muito claro também para os líderes da igreja. Hoje, os líderes da igreja, eles não têm obrigação de fazer, mas, se quiser estar conosco trabalhando na liderança, é preciso fazer. Então, estou avisando toda a igreja para não ter nenhuma contextualização diferente da que eu estou passando para os irmãos. Mas, graças a Deus, já atingimos dos obreiros, dos departamentos, já atingimos praticamente, querido, 80%. Então, é muita coisa, não é? Fala a verdade. É muita coisa. Eu dou graças a Deus por esses irmãos que ouviram nossa voz e estão trabalhando conosco de uma forma legal. Então, o curso de influência, quinta-feira, eu já estou com uma nova turma na quinta-feira. A tia Alcineia também está com a turma dela, terminando a turma dela, eu estou com a minha turma, Rogério vai começar uma turma, vem cá, Rogério, para falar dessa turma, você aproveita, fala do acampamento também e das coisinhas que tem para se falar hoje ainda. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Como o pastor falou, né, o curso de influência para jovens, alguns jovens estão me procurando, mas eu sempre estou direcionando eles ao Daniel, porque o Daniel tem a ficha e ele vai estar preenchendo lá, conforme é feito nas outras turmas de influência. Dos jovens não vai ser diferente, a ficha é feita com o Daniel, mas a turma vai ser feita comigo. Ainda não comecei e não dei a data, porque tem que se formar uma turma, entendeu? Então, eu estou esperando aí a galera se movimentar. Na terça-feira eu vou estar falando mais perto aqui com alguns jovens, quando tiver um ensaio do espetáculo de Páscoa. O espetáculo de Páscoa eu também vou aproveitar e falar com ele. Terça-feira a gente vai começar os ensaios, teve uma reunião, foi muito produtiva, me surpreendeu, fiquei muito feliz. Por quê? Porque vieram bastante pessoas. Se não me engano, nós temos no grupo lá quase 80 pessoas, nós tivemos aqui em torno de 60 e poucas, bastante gente. E só faltou você. Fala para o teu irmão que está do lado aí, só faltou você. Tem um papel para você. E aí, o que aconteceu? Eu vi muitos jovens e isso também me surpreendeu. Então, esses jovens que estão participando do espetáculo de Páscoa, eu quero convidar vocês a participar também do curso Influência. Amém? Então vai ser um curso dinâmico
que vai ser voltado para você, áreas que é voltada para você. E para não me alongar muito, eu queria falar para vocês que esse ano vai ter acampamento jovem. E aí, tem umas notícias boas para dar para vocês. Primeiramente, é o seguinte, ontem eu vi bastante jovens aqui. Queria agradecer que o Jorginho não pôde estar aqui, mas eu estou agradecendo aqui em nome dele, os jovens que vieram. A gente teve um grupo de outras igrejas aqui. Esse ano, os nossos cultos vão bombar, e eu queria convidar os jovens a participar e estar colando com a juventude aqui, para a gente fazer esse trabalho jovem. E um desses trabalhos jovens que vai acontecer no final do ano é acampamento jovem. E a gente recebeu uma bênção da igreja, porque o pastor Ney, ele sempre investe e motiva os jovens, e para mim é uma bênção muito grande. Por quê? A gente vai quinta-noite, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarto com ar-condicionado. Acho que tem piscina e ofurô. E aí, quanto que está o carnê, Rogério? Já vou falar para vocês. R$200. Ô, mano, R$200, 4 dias, 4 de 50, mano, 4 pizzas. Fala aí, hein, gente? Tá caro? Tá caro? Fora as outras coisas que o acampamento jovem tem, que a gente começa o esquenta, tem aquele movimento. Então, a gente vai estar coordenando, eu vou estar coordenando essa parte aí do acampamento jovem, e eu quero ver os jovens aqui, trabalhando com a gente aqui. Mas começa quando, Rogério? Começa no culto jovem. Tu tem que vir para o culto jovem, porque aí começa essa movimentação. E o próximo trabalho da juventude vai ser aonde? Em Dubai. Olha esse ano como é que está. Lá em Dubai, não é, pastor? Lá no Carnaval, Dubai, piscina. Então, nós estamos preparando esse ano, a gente está com uma expectativa boa. Você tem jovens com certeza em casa que você pode impulsionar, trazê-los, que você pode acompanhá-los também. Pai, eu não me sinto à vontade, que eu não conheço ninguém. Vem você também com ele, ó, até ele se ambientar. Quando ele entrar num Dubai desse aí, ele não quer mais voltar para casa não, ele quer ficar aqui direto com a gente. Entendeu? Então eu preciso da ajuda dos pais e de vocês como igreja para estar orando, para que esse ministério, para que a gente possa crescer cada vez mais na juventude dessa igreja. Posso contar com vocês? Oração sempre a gente vai precisar. E esse valor do acampamento, se você já quiser guardar a sua vaga, por quê? É limitado, tá, gente? São vagas limitadas. Eu já vou pagar até a do meu filho, a minha, da minha esposa, porque são vagas limitadas. Se eu fosse você, não perdia esse valor e não perdia essa oportunidade. Quais vão ser os dias, Rogério? 19, 20, 21 e 22. 20 é o quê? 20 de novembro, que é feriado da consciência negra. Então a gente vai sair 19 à noite, chega lá, já tem uma vigília, para já ficar tudo azeitado, e depois a gente fica sexta, sábado, domingo, e entrega eles para vocês aqui no domingo. Quiser mais informações, me procura minha esposa, procura a Daniele, procura o Felipe, procura o pastor Ney, que eles vão estar informando a vocês, amém? Obrigado pela oportunidade. Isso tudo está acontecendo, né, o valor pela disponibilidade da nossa própria igreja, porque você também está ajudando, né? O meu coração esse ano se abriu muito, ano de aniversário. Nós vamos investir esse ano, a igreja, né? Nós vamos investir R$10 mil no encontro, sabia? R$1.000 por mês vai ser dado pela administração da igreja para ajudar. É por isso que está esse preço. E tem outra coisa ainda. Ele botou R$200, né? Isso para você. Agora tem data para ele, pelos R$200. Tem data ou não tem? Não vou trabalhar com lote, não, só vai ver isso aqui, só que eu vou dizer. O primeiro carnê vai ser fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio. Ó, são 4 prestações de 50 pila, amém? Depois desses 4 meses, aí, meu irmão, aí você está quebrado, se você vir atrás da gente.
Então, já você jovem, já procura o seu pai, porque acabou aquele negócio. Ah, lá no final eu pago. Não, a gente tem compromissos. Como a igreja está tendo um compromisso com os pais e com os jovens, o que é 50 reais? 50 reais, queridão, eu sei que para muita gente é muito difícil. Mas já viu quando você ajunta para comer uma pizza? Hein? Pelo menos uma no mês você pode falhar, sim ou não? Hein, gente? E uma pizza hoje está o quê? 80 reais. Fui comprar uma pizza esses dias, eu falei, uau, é isso mesmo? É? 80 reais uma pizza? Eu fiquei assim bravo com isso, né? Fiquei bravo. Mas você tem uns 4 meses. Passou dos 4 meses, aí, meu irmão, você vai ter que conversar bastante com a gente, vai ter que chorar um pouquinho, tá? Para a gente tentar quebrar o seu galho. Amém, gente? Amém ou não amém? E assim, se os de casa não quiserem se envolver, a gente passa para a rua, né? Começa a passar e vamos trabalhar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Tempo novo? Sim, mas é o ano de aniversário da igreja. Amém? Nós precisamos montar coisas, viver coisas, espetáculo de Páscoa, né, Dubai. Em março temos um trabalho para fazer com a juventude num sítio aí, vai ser um trabalho power, um trabalho de excelência, amém? Temos nosso culto de março e temos o próximo trabalho no sítio, sabe? O que esses jovens vão pagar? E nem sei, mas eu acho que vai ser legal, se envolva, já começa assim que terminar a programação de carnaval, temos uma outra jornada para passar para os irmãos, é o que nós vamos fazer no sítio, vai ser coisa maneira, coisa boa demais. Amém, meu brother? Tudo em paz? Bacana? Todo mundo da hora? Então tá aí, por aí. Amém. Queridos, eu só queria ainda falar um pouquinho com os jovens aqui da igreja. Eu digo para você que eu tenho um trabalho muito grande. Eu começo amanhã a trabalhar com a escola bíblica dominical dos adultos, dos jovens, dos adolescentes e agora dos juniores. Então é um trabalho muito grande. Quando hoje me devolveram todas as apostilas da juventude, todas as apostilas da juventude, não tivemos um jovem para estudar a escola de vida. Agora eu quero chamar a atenção dos pais e quero chamar a atenção dos jovens que estão aqui. A sala é feita para você e as lições são feitas para você. Eu estou com todas lá, todas. Não ficou uma porque não apareceu um jovem. Por quê? O trabalho de ontem não deixou você vir? O trabalho de ontem foi uma bênção. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não estudar a palavra de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Nós não estamos vivendo aqui de eventos, amém? Não estamos vivendo aqui de eventos. E uma das coisas maiores que eu digo aqui para os líderes que trabalham com juventude e que estão junto com a juventude, vocês são os primeiros a estar. São os primeiros, porque eu sou o primeiro a chegar aqui nesta igreja. Eu chego aqui 7 horas da manhã, vou direto para a cafeteria, ligo isso tudo aqui. Então está na hora de vocês pais e vocês jovens assumir a responsabilidade de vocês de estudar a palavra de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus, você vai ser pouca coisa no reino. Isso eu digo para os irmãos. Sem o conhecimento da palavra, nós não somos nada. Erramos, pecamos por falta de conhecimento das Escrituras. Então eu espero que no próximo domingo eu vou trabalhar de novo em favor da vida de vocês, sabe? Os temas, eu estou trazendo tudo temas universitários, temas rápidos, pequenos, né? Blocos pequenos, porque hoje, infelizmente, os jovens não estão com muita leitura. Não estão se colocando à disposição para esse lado. Estão lendo pouco, escrevendo pouco, o porquê já não é mais porquê, é pequê, sabe? Você já escreve rápido, sem pontuação nenhuma, então há um momento de estudar, e a Bíblia precisa dessas pontuações e dessas regrinhas para que a gente venha crescer. Eu preciso ler, eu preciso desenvolver. Amém, amados? Então, eu quero trabalhar, eu quero estar dentro da igreja, tem que estudar a escola de vida da nossa igreja. É muito importante para você. Isso começa pelos líderes da juventude, aqueles que trabalham, aqueles que dançam, aqueles que estão no espetáculo, e daí vai para frente. Então, as cobranças também virão, não só as bênçãos, com as bênçãos também vêm as cobranças. Ouço amém da igreja? Não, amém melhor, né, gente? Porque senão os jovens que estão aqui vão escutar, nem vão vir. Ouço amém da igreja? Amém. Cobre seu filho, coloque pressão nele,
porque amanhã você vai querer botar pressão para ele sair do mundo, ele não vai sair. Sair da bebida, ele não vai sair. Então, joga ele para a gente aqui, que a gente vai tratar, vai cuidar dos seus jovens. Amém? E você também, que está aqui na nossa igreja, que precisa estudar a escola de vida. A escola de vida tem sido uma bênção aqui em cima. Hoje quem deu aula foi a tia Alcineia, depois é o diácono Giovanni, a Martinha. Então são professores que estão qualificados para nos abençoar aqui no domingo de manhã. Então a sua presença é muito especial, a sua presença aqui na nossa igreja, estudando a palavra de Deus. Queridos, não seja só aquela pessoa que entra no culto e só assiste apenas um culto, não. Se envolva, se envolva. O seu envolvimento vai gerar paz, alegria e força para a tua vida. Acredito nisso? Diga amém. O que mais você está vendo nas redes sociais são escândalos, né? Você viu a agonia da pastora Ana Paula Valadão? Uma agonia de falar sobre algumas igrejas, né, que estão hoje com franquia nas portas da igreja, franquias dentro da igreja. O escândalo que nós estamos vendo aí de igrejas se metida com esse Banco Master e tantas outras coisas que estão acontecendo, sabe? Então o diabo esse ano ele quer lançar o quê? Quer lançar uma negativa no nosso coração, para que a gente não venha viver numa sociedade evangélica, sabe? Nós estamos crescendo cada vez mais, nós temos que ficar de olho. Quantas vezes eu já disse, anos e anos atrás, tem pessoas que não estão aqui, que foi atrás de uma igreja coach, uma igreja onde trazia um bem-estar para a vida dela, mas não precisava estudar, não precisava fazer isso. Gente, essa igreja, ela existe, essa igreja coach, esse tipo de igreja, ela existe, mas ela não vai prevalecer. Olha o que eu estou dizendo para os irmãos, um tipo de igreja dessa não prevalece. O que prevalece é quem tem leitura da palavra, quem tem unção da palavra na vida. Eu já estou sinalizando isso há muito tempo atrás, e eu espero que esse profeta desta casa tenha voz para você, que você não venha pensar que nós estamos legislando por causa própria. Não, nós estamos legislando pelo amor que nós temos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, e ao Espírito Santo, que está aqui no nosso meio hoje, nos consolando e trazendo vida para cada um de nós. Ouça o amém da igreja? Então entenda isso, e deixe Deus falar mais forte ao seu coração. Amém, amados? Amém? Amém? Pessoas querendo voltar para a nossa igreja aqui, querem voltar para a nossa igreja, eu falo, cara, você tem que passar pela escola de influência para você conhecer a igreja. Ué, pastor, agora é assim? Eu falei, você foi para uma atitude da vida aí, disseram para você que você tinha que ficar 6 meses sentado, esperando, e depois você tinha que passar por um processo, depois por um outro processo, para você ir lá para o estacionamento, levantar uma plaquinha, ou fazer alguma coisa, isso demora 1 ano e 6 meses. E agora você quer chegar aqui e já botar o pé na porta? Não, irmão, eu te conheço, sei quem você é, mas tem que passar pela escola de influência. Ô pastor, as coisas aqui estão mudando? Não mudou, isso se chama organização. Amém? Se chama organização. Então, para voltar tem de ser assim. Amém? Amém, queridos? Isso é um bem-estar para a nossa igreja e também um seguro, uma segurança para aquelas pessoas que vão estar aqui em cima, que vão estar ministrando, que vão estar sentadas, que vão estar ouvindo. Isso é muito importante para a igreja. Amém? Eu espero que você se adapte, né? Que não é nada que venha te deixar mal, não. É tudo bênção para a sua vida. O que eu estou falando é tudo bênção para as nossas vidas. Quem quer ser abençoado, diga amém. Então, participe, vai ser bênção para todos nós. Querido, nós vamos agora recolher dízimos e ofertas. Eu sempre tenho dito que nós temos que não vir de mãos vazias, sempre com um ato de louvor. Não importa, pastor, é uma moeda, é essa moeda que vai trazer benefícios para a sua vida. Eu sempre digo que moedas, vamos supor, tu pegou aí 20 pessoas com 10 centavos, vai dar R$2. O que vai causar na igreja? Não, vai causar muita coisa. Uma, que as moedas é recolhida para o Geração Vida para o final do ano. Normal, que pode se gerar alguma coisa para a igreja, mas não vai fazer a diferença para a igreja hoje, mas para você vai fazer uma diferença muito grande, que você não vai apresentar a Deus de mãos vazias. Um ato de louvor, de adoração você já fez, você vai ouvir uma palavra, você ouviu o que vai acontecer na sua igreja. Agora, eu vou dizimar, eu vou ofertar e não quero vir de mãos vazias. No mínimo possível,
Deus vai depositar o máximo na sua vida. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Você vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Tu crê assim? Amém. Então vamos nos preparar, vamos ficar de pé. Vou pedir o diácono Rogério que ore e depois eu vou receber as crianças. As crianças estão prontas? Então, amém. Amém. O impacto vai ser essa semana. As camisas já estão prontas, tá, Beth? Está lá no meu carro. Tudo prontinho, as camisas para o pessoal. Bênção. Chegou ontem as camisas. Muita bênção. Queridos, quem está aí, Machado? A mensagem está aí, tá, Machado? O que não te matou, Deus vai usar. Preguei na quarta, preguei hoje, domingo de manhã, e prego hoje também a mensagem que Deus colocou em meu coração. O que não te matou, Deus vai usar, transformando feridas em testemunho. Covid-19 te matou? Hein? Deus vai usar. A escassez na sua casa que você passou te matou? A infidelidade que tiveram contra a sua vida te matou? Deus vai usar tudo isso. Você crê assim? Que Deus vai usar? Amém. Então, o versículo bíblico de Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Olhe para alguém que está ao seu lado e diga para essa pessoa assim: você sobreviveu. Não, diga mais forte, né? Você sobreviveu.
Agora pergunte a ele, sabe por quê? Porque Deus ainda vai te usar. Você pode dar um glória a Deus aí? Tem coisas que eu e você passamos que ninguém viu. Eu sempre digo que tem coisas que eu vivi na minha vida que ninguém viu. Lutas que eu e você enfrentamos em silêncio. Dores que eu e você que engolimos porque precisávamos continuar. Momentos em que achamos que não iríamos aguentar, mas aguentamos. Hoje eu vim aqui dizer algo, talvez você nunca tenha ouvido desse jeito, mas eu vim trazer algo, se não te matou, não foi desperdício, foi treinamento. Há pessoas que acham que perderam tempo sofrendo. Eu sempre, quando eu olho para mim, eu digo para mim mesmo, o meu sofrimento não foi perda de tempo. O meu sofrimento foi Deus trabalhando na minha vida para que eu crescesse cada vez mais. Tem pessoas que acham que Deus chega atrasado, e Deus, Ele não chega atrasado. Amém, amados? Deus chega atrasado? Não. Tem pessoas que acham que a dor foi maior que o propósito. Não. O propósito sempre é maior que a dor. Mas deixa eu te dizer algo. O que aconteceu na minha e na sua vida não foi em vão. Repita para o seu irmão, não foi em vão. O problema é que nós tentamos esquecer o que Deus quer usar. Se há uma dor, tentamos esquecer a dor, e Deus quer usar esta dor, sabe, para trabalhar na minha e na sua vida. Tentamos esconder a ferida que Deus quer transformar em testemunho para a minha e para a sua vida. Eu estava contando pela manhã o meu testemunho para a igreja, né? Tu acha que eu nasci em berço de ouro? Não, eu nasci no pé do morro da Caixa d'Água, sabe? E ali vivi e estou vivendo até o dia de hoje. Eu sou o 7º filho da minha mãe, sou fruto depois de 12 anos de idade de pais separados, mas tudo isso que eu vivi criou dentro de mim uma graça, um poder que hoje me faz uma pessoa melhor. Agora tentamos apagar a história que Deus quer contar através de nós mesmos, mas deixa eu te lembrar algo importante. Deus não desperdiça a dor. Deus não desperdiça o quê? Deus não ignora o processo. Deus não abandona quem está sendo forjado. Talvez o que você viveu quase te parou. Entenda, talvez o que você viveu quase te parou. Talvez o que você enfrentou quase te destruiu. Mas se você ainda está de pé, é porque Deus ainda não terminou a obra na minha e na sua vida. Eu vejo muitas pessoas desistirem por pouca coisa, sabe? Desistem por poucas coisas. Você pode dizer, pastor, para você é pouca coisa, mas para mim é muita coisa. Mas quando você observa, desiste do evangelho por pouca coisa, desiste do evangelho por uma palavra, desiste do evangelho porque nas redes sociais está acontecendo isso, acontecendo aquilo. As igrejas, muitas das vezes, queridos, estamos vendo o que está acontecendo lá fora, mas não estamos observando o que está acontecendo dentro da gente. Você tem tido paz na sua vida? Então para que você vai olhar para coisas que vai te tirar a paz? Hein? Para que você vai se aliar a conversas que vai te tirar a paz? Entenda comigo. Hoje Deus não quer só te consolar, Ele quer te alinhar. O que é alinhar? Te colocar na linha. O que é alinhar? Te colocar de volta no processo, te colocar de volta da onde você saiu. Ele não quer apenas te curar, ou curar as feridas, Ele quer usar as cicatrizes. Muitas das vezes queremos apagar as cicatrizes. Não, Deus, Ele usa as cicatrizes. E uma das cicatrizes, esses dias eu fui arguido por uma pessoa que disse, pastor, o que é isso em você aí? Eu falei assim, isso aqui é ventosa, né? As marcas, porque eu estava com o ombro inflamado, eu tive que tomar antibiótico e fazer
as ventosas, e ele não entendia o que era, e dentro da cicatriz, eu mostrei a ele, dentro das marcas, eu mostrei a ele o que essas marcas que está no meu corpo, iria fazer pelo meu próprio corpo. Então as marcas de Jesus Cristo de Nazaré, cada chicotada que ele tomou, foi por mim e foi por você, e uma das marcas foi quando Tomé olhou para aquele homem que atravessou aqueles muros, e ele disse, toca, e Tomé tocou nas suas feridas. Então as marcas provam quem você é, as marcas provam da onde você saiu, e as marcas te faz um homem melhor, as cicatrizes, porque a gente lembra da onde nós caímos, amém, amados? Então as marcas faz parte, não apague as cicatrizes da sua vida, deixe elas, porque ela vai gerar fruto para você e fruto para alguém que está te vendo. Ouçam amém? Então hoje Deus não quer só te consolar, Ele quer te alinhar. Ele não quer apenas te curar as feridas, Ele quer usar as cicatrizes, como eu disse, porque o que não te matou, Deus vai usar. Ouçam amém? Tópico 1. O que te feriu não te define, o que te feriu te preparou, ou te prepara. Deus não desperdiça o processo. Presta atenção nisso, querido, com o coração aberto. O que te feriu não tem autoridade para te definir quem você é. Vou repetir, o que te feriu ou o que te fizeram não tem autoridade para definir quem você é. A dor que você viveu pode ter te marcado, mas não tem poder para te rotular. Vou repetir, a dor que você viveu pode não ter te marcado, mas não tem poder para te rotular. Essa dor não pode ser marca na sua vida, essa dor não pode ser um rótulo na sua vida, o sofrimento não pode, o sofrimento pode ter deixado cicatrizes, mas não escreveu o seu destino e nem vai escrever. Quem escreve o fim da história se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus. Agora, tem gente que ainda se apresenta a partir da dor que viveu. Tem gente que vive assim, eu sou aquele que foi rejeitado. Queridos, vamos parar com isso. Pelo amor de Deus. Você vai conversar com alguém, eu tenho esse problema porque alguém me rejeitou. Alguém me colocou de lado. Eu sou aquele que não deu certo. Tem casais que dizem, eu sou aquele que fui traído. E leva essa traição, conta até testemunho dessa traição, chora por essa traição. Eu sou aquele que foi traído. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu sou aquele que deu tudo errado. Que eles vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas Deus está dizendo para mim e para você hoje, você não é o que te aconteceu, você é o que eu estou formando. Deus está te formando. Diga bem alto comigo, a minha história não acabou. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, fique calma, a minha história ainda não acabou. A minha história ainda não acabou. O problema é que quando a dor é intensa, ela tenta assumir o controle da minha e da sua identidade. Quando a dor é intensa. Sabe? Qual é a minha identidade? A minha identidade é de Cristo. A dor chegou, você perde essa identidade cristã. Eu já vi uma pessoa que a dor chegou, o problema chegou, eu vou ali ver se fulano de tal pode ver o meu futuro, porque eu estou precisando de algo para mim trabalhar daqui para frente. Então vou ali porque a cigana vai ler o meu destino. Eu vou ali que eu vou fazer uma mandinga, né? E tem vários pastores já fazendo mandinga. Tu viu o Leonardo Salles esses dias, lendo a mão da mulher? Eu falei, cara, o que é isso? Isso é fora do normal, não é, gente? Pelo amor de Deus. Quem gosta do Leonardo Salles, é contigo mesmo. Mas, pô, se ele falar assim, me dá a sua mão que eu vou ler a sua mão, peraí. Mas seria fácil encher a igreja de Nova Vida em Vila Rosalina. Muito fácil. Eu pego pessoas desconhecidas aqui, que eu não conheço assim na sua totalidade, e vou lá na rede social, peço um cara bacana, um cara que governa bem essa área, né? E me dá um espólio da sua vida.
eu só preciso aqui só de 5 pessoas, né? Soubesse a vida da senhora, descobrisse o seu nome, onde a senhora mora, e de repente é fácil saber aonde a senhora compra e tentar adivinhar, subornar alguém para saber o seu CPF, tranquilo. Sim ou não? Hein? Tem pessoas que ligam para mim e falam assim, seu Ney, o seu CPF final é 023? Eu falo, por que sabe disso? Não é, Júlio? Fácil. Aí eu chego aqui e falo aqui, quem tem o nome Maria aqui? Aí a Maria levante a mão, né? Mas Maria Aparecida, e a coisa já começa a dar treme-treme, sim ou não? E é Aparecida Salles, hein? Maria Aparecida Salles, começa. E o final do seu CPF é 3, pronto, ela vai começar a chorar. Vai começar a chorar. E tem umas que começam a dar tremelique, já viu? Começa assim, né? Aí imagina eu chamo a irmã e falo assim, eu quero ver a sua mão agora, né? Aí eu passo a mão na linha assim da tua mão e falo assim, eu estou vendo aqui que você teve um filho e esse filho está assim, assim, assim. Pô, viu o filho dessa pessoa na rede social, dentro de uma balada, é fácil, é ou não é? Eu só estou dando um spoiler para vocês, vocês acreditem se vocês quiserem, mas seria fácil encher a igreja, só com 3 casais aqui, seria fácil manter uma mentira, seria fácil dizer para você, entrega tudo que você tem, que amanhã Deus vai te devolver em dobro. Aí quando você chega aqui e fala, pastor, agora eu estou duro, como é que eu vou pagar a minha conta? Foi a sua pouca fé. Seria muito fácil. Seria fácil agir desta forma, agir sem sinceridade, sabe? É o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas o que eu quero orientar os irmãos, que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Então, queridos, ore, observe, julgue realmente essas coisas e se alinhe com pessoas que vai te jogar para o céu, para Deus. Ouça o homem da igreja. E quando a dor é intensa, as pessoas, eles querem se aproveitar desta dor. Levar minha mãe, um dia no Santa Terezinha, e era o único hospital que tinha por perto, que ela estava passando muito mal, e eu entrei naquele lugar, entrei lá, a menina falou assim, você está disposto a assinar aqui? Claro, pô, não vou deixar minha mãe morrer. Minha mãe ficou de um dia para o outro, no momento da dor, no outro dia, a família tinha uma conta de R$17.500. Hein? Fazer o quê? Graças a Deus que minha mãe é federal, que meu pai era federal, graças a Deus que minha mãe tem uma ótima pensão, amém? E ela no banco, ela tinha condições de pagar esse valor, meus irmãos ficaram todo mundo sorrindo, foi pago o valor, mas na dor intensa, a gente perde a identidade, a gente sai quebrando aquele hospital, chama todo mundo de nojento, faz ou não faz? Verdade. Mas aí o que eu fiz, sabendo que eles se aproveitam da dor, falei, a partir de hoje minha mãe vai ter um plano de saúde, que ela gaste 80% ou 70% do salário dela, mas ela vai ter um plano de saúde, e assim foi feito. Está lá, 88 anos de idade, tem um plano de saúde, ficou internada agora, 7 dias no Terezinha, falei, graças a Deus, não movimentamos uma palha e nem ela, mas é no momento da dor. Então, quando temos um momento de dor, nós perdemos a identidade, perdemos a razão, por quê? Por causa da dor, porque a dor cobra, ela começa a falar mais alto do que as promessas, a dor, ela começa a gritar mais forte do que as palavras, a dor, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a viver como alguém quebrado, quando na verdade estamos apenas em processo. Deixa eu te dizer algo com amor e verdade, o processo não é punição, é preparação.
Deus nunca vai permitir um processo que Ele não pretende usar para a minha vida e para a sua vida. Ele nunca deixa você passar por algo que não vai produzir algo maior lá na frente. Eu não sei o que você está vivendo no seu casamento, eu não sei o que você está vivendo com seus filhos, mas calma. Confie em Deus, não se desespere, não perca a sua identidade. Não vá para alguns lugares para que esses lugares tentem mudar a sua vida. Espere em Deus. Espere em Deus. Tem coisas que aprendemos chorando, que nunca vamos aprender sorrindo. Tem maturidade que só nasce na pressão, e tem autoridade espiritual que só surge depois da dor. Depois da dor. Você sabe o que é pressão? Você cozinha um feijão, bota na pressão, meia hora e está cozido, sim ou não? Mas um feijão cozido na lenha, demora ou não demora um pouco mais? Mas é melhor do que na pressão, é ou não é? A lenha é o processo. Tem coisas que nós queremos na pressão, tem coisas que só funcionam na pressão, mas o processo é a lenha. O processo é o tempo. Alguém te feriu? Espere o tempo. Alguém falou algo contra a sua vida? Espere o tempo. Alguém disse que você é esquisito? Espere o tempo. Amém? Amém ou não amém? Agora, alguém para falar de você, você vai ter todos os dias. Sim ou não? Alguém fala para você, todos os dias vai ter. Já viu na empresa, quando você chega de cabelo feito lá, você é mulher? A pessoa abraça, oh, que cabelo lindo! Aí te abraça e por trás assim, ó. Você vai ter alguém. Vai ter alguém para tentar tirar a sua fé, vai ter alguém para te tentar tirar do caminho. Agora você vai ligar para isso? Hein? Porque o seu batom é da, não sei qual é o nome aí de negócio de batom, né? De fulano é um bom, e o seu é boca louca. Use o seu cai-lábios mesmo, é o que você tem. Amém, amados? Ah, o óleo que eu passo no cabelo é tal. O tênis que eu uso. Eu já andei de tênis furado. Quem nunca andou de tênis furado aqui, levante a mão. Só tem gente boa aqui nessa estrada, hein? Ou não quer se revelar, né? Eu tive tênis furado. Ah, pastor, mas fulano, não quero nem saber. O importante é eu estar de tênis. Sabe o que eu fazia? Enchia de papelão por dentro. Enchia de papelão, e muitas das vezes era o ano todo com aquele papelão dentro do tênis que chute. E para furar um que chute é difícil, não é? Mas fura. Ele já tinha 3 anos no meu pé. Quando eu fazia, ele já vinha para o pé. São dificuldades, são processos que nós vivemos. Pense em Moisés. Moisés foi ferido pela rejeição. Moisés foi criado para ser alguém e tratado como ninguém. Ué, que isso, pastor? Fugiu, se escondeu, sentiu-se inadequado, mas aquilo que parecia atraso era treinamento. O deserto que quase o quebrou foi o lugar que preparou ele para libertar uma nação. José do Egito foi ferido pela traição, vendido pelo próprio irmão, esquecido na prisão, acusado injustamente, mas tudo aquilo que tentou destruí-lo, Deus estava usando para posicioná-lo. O que parecia abandono era alinhamento. Você não está abandonando, Deus está te preparando para coisas maiores. Talvez o que você viveu quase te parou. Talvez quase te fez desistir. Talvez quase te fez perder a fé em pessoas na igreja, perder a fé em você mesmo, mas se você ainda está aqui, respirando, crendo, buscando, é porque Deus ainda está trabalhando em você. Você não está morto, você está vivo. Diga bem forte, Deus ainda está trabalhando em mim. Ficou fraco, diga bem forte, Deus ainda está trabalhando em mim. Agora, o inimigo das nossas almas, ele tentou usar a dor,
ou ele vai tentar usar a dor para nos quebrar. Mas Deus está usando o mesmo processo da dor para nos amadurecer. Aquilo que era para ser o seu fim, virou ferramenta. Aquilo que era para nos destruir, virou testemunho de construção. Repita comigo, testemunho de construção. O que é testemunho de construção? Vou dizer para os irmãos, testemunho de construção. Você começa uma obra na sua casa, amém? Você começa pelos buracos, sim ou não? Mas tem sempre alguém que fica olhando para você e fala assim, não vai sair dos buracos. Aí você começa a encher as sapatas, não vai sair das sapatas. Aí você começa a fazer o alicerce, quero ver se vai sair daí. Isso é testemunho de construção. Você compra 1000 tijolos, coloca as 3 primeiras fiadas, tá vendo ali, ó? Daqui a pouco você compra mais 2.000, primeira, segunda, terceira, quarta fiada. Você já começa a encher as colunas e a pessoa vai, não vai passar da metade. Você começa a fazer a outra, e o primeiro vento vai derrubar, porque ele não vai ter condições de colocar o restante das colunas, e você coloca. Fazer a cinta, duvido, você coloca a cinta. Depois você coloca a cinta, você vai começar, laje, ele não tem condições, você coloca a laje. Isso aqui, querido, é testemunho de construção. Alguém pode dizer, olhar para você e dizer, você não vai ser ninguém. Você não pega isso no seu coração. Você é alguém em Cristo Jesus, sim. São testemunhos de construção, construindo um caráter, construindo uma família. Como é que uma pessoa que saiu de tal lugar vai construir uma família? Vai construir uma família, sim. Como é que uma pessoa que saiu de tal lugar vai ter paz? Vai ter paz na vida, sim. Deus, Ele é contigo e Deus, Ele é comigo. Amém? Você não saiu ileso da sua guerra, não, mas saiu vivo. Você saiu com marcas, mas saiu vivo. Você não saiu inteiro, mas saiu mais forte. Você não saiu mesmo, mas saiu mais preparado. Ouça o amém da igreja? Hoje Deus está nos chamando para olhar para o passado, não como trauma, mas olhar para o passado como um novo começo de treinamento. Não é negar a dor, é resignificar o processo. Não é apagar a história, é permitir que Deus use cada capítulo da minha história. E Deus vai usar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Diga, o que não me matou, Deus vai usar. Repita mais uma vez, o que não me matou, Deus vai usar. Segundo ponto, eu preguei até o primeiro ponto de manhã e vou tentar chegar até o segundo ponto com 10 minutos que me faltam. Deus, Ele usa o processo para forjar o caráter que o destino exige. O céu trabalha em você antes de trabalhar através de você. Uma das coisas que muitas das vezes a pessoa não entende. O céu, ele trabalha em você. O céu, ele trabalha em mim antes de trabalhar através da gente. Ouçam amém? Você está fazendo uma faculdade. Daqui algum tempo, ou no primeiro, no segundo, ou no quarto período, não sei, você tem que fazer o estágio. Deus, Ele trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Algumas regras que nós temos que entender. Deus, Ele quer trabalhar em mim, para mim depois eu casar. Deus quer trabalhar no meu corpo, na minha vida, me preparar, para depois que eu casar, eu ter um relacionamento sexual. Amém? Então Deus trabalha onde? Na gente primeiro. Deus trabalha antes, para depois trabalhar através da gente. Entenda isso, preste atenção nisso. Destino grande, existe caráter forte. Destino grande. Quem quer ser alguma coisa na vida aí? Um doutor, um médico, um psicólogo? Quem quer ser aí? Né?
Ninguém quer ser nada? Só algumas pessoas? Só o rapaz que está ali? A senhora? O restante ninguém quer ser nada. Já está bom do jeito que está. Né? Vai fazer igual o louvor do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva, a vida eu. É isso aí, né? Você não quer ser mais nada. Né? Eu preciso influenciar a minha geração. Então, preste atenção nisso. Destino grande exige caráter forte. Eu quero um destino grande, eu preciso estudar. Eu quero ter um destino bem sucedido na minha vida, eu preciso estudar. Eu preciso criar experiências com Deus, sabe? Eu estava numa reunião esses dias com alguns líderes aqui da igreja, e eles estavam lá. Eu falei: quantos anos você tem de crente? Ele disse: eu tenho 4 anos de crente. Eu falei: me respeita que eu tenho 35 anos. Eu tenho mais caminhada, sim ou não? Quanto tempo você tem de casado? O camarada disse assim: eu tenho 4 anos. Eu falei: me respeita que eu tenho 36 anos. Eu estou mais rodado. Amém, amados? Eu estou mais rodado. Me respeita que eu tenho 36 anos. Me respeita. Você pode até saber mais do que eu, porque eu sou um pouquinho mais arcaico, mas eu sou mais rodado do que você. Eu tenho mais experiência do que aconteceu lá atrás, sabe? Uma experiência. Minha mãe tem 88 anos, ela passou por um processo de guerra que eu não passei. Meu pai, se estivesse vivo agora, estava com 96 anos, hein? Então tem pessoas que são mais experientes que a gente. Então, respeite. Amém? Meu pai sempre dizia para a gente: respeite os mais velhos. Dê a bênção ao mais velho. Aquilo me enjoava, que tinha que dar a bênção a todo mundo. Então, antes, Deus nunca nos leva direto para o palco. Deus nunca nos leva para ser um doutor. Deus nunca nos leva direto. Ele nos leva para passar pelo processo primeiro. Então o problema é que a gente ama a promessa, mas odiamos o caminho que nos leva a ela. Eu quero ser, mas odiamos o caminho que nos leva a ela. Sabe? O caminho. Tem gente que vai fazer faculdade lá no Rio e mora aqui na Vila Rosalia, mora na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, hein? Tem que sair daqui para o Rio de Janeiro, todo dia pegar aquele metrô, não sei quantos anos, mas tem de pegar aquele metrô ali cheio. É o processo. É o processo. Quem casa hoje não sabe o que é casamento, vai saber daqui a 1 ano o que é casamento. Daqui a 2 anos vai saber o que é casamento, mas não sabe o que é casamento. Tu acha que eu casei com a Márcia sabendo o que é casamento? Não. Não. Nós aprendemos no dia a dia. Assim é no Evangelho. Assim são com os filhos, aprendemos no dia a dia. Nós muitas das vezes amamos resultados, mas rejeitamos o tratamento. Só que Deus não libera destino antes de formar caráter. Há pessoas aqui ou fora, aqui pedindo portas abertas. Mas Deus está trabalhando por dentro dessas portas primeiro. Tem gente orando por promoção, mas Deus está tratando o orgulho primeiro. Tem gente clamando por avanço, mas Deus está cuidando das feridas antigas. Amém? Diga bem forte comigo: Deus está trabalhando em mim. Pega essas frases que eu vou colocar agora para você aí. Eu acho que eu engoli todas elas aí, ô Machado. É o processo, não venho para te atrasar. Leia comigo: o processo para te atrasar. Ele vem para não vem para diminuir, ele vem para... O processo, Deus não está contra você, Ele está investindo em o que você chama de demora, Deus chama de preparação. A gente está demorando muito, não, Deus está nos preparando. Então eu gostaria que você ficasse atento ao preparo,
atento às coisas que Deus está colocando no nosso caminho, trabalhando cada detalhe daquilo que Deus está colocando no nosso caminho, porque nós, nessa empreitada, vamos sair mais fortes. Queria assim, queridos? José teve um sonho grande, mas precisou de um caráter ainda maior do que os seus sonhos. A gente não entende isso. Antes do palácio veio o poço, antes do governo veio a prisão, e antes da honra veio o anonimato. E tudo isso não era castigo, era treinamento. Se José tivesse pulado etapas, ele teria destruído o próprio propósito de Deus na vida dele. E o que mais queremos é pular etapas. Não pule etapas. Se ele tivesse chegado cedo demais ao poder, ele teria usado mal a sua autoridade. Por isso Deus segurou ele, tratou dele, alinhou a vida dele, até que o coração estivesse pronto para sustentar o que as mãos poderia receber. Deus queria que ele tivesse uma sustentabilidade em suas mãos para aquilo que Deus ia colocar em suas mãos. O processo revela o que ainda precisa ser curado. Ele expõe intenções, ajusta as motivações e quebra a dependência errada. Deus usa o tempo para arrancar aquilo que não cabe no futuro que Ele preparou para você. Eu tenho outras coisas para que os irmãos leiam. Coloca para mim, Machado. Tem coisas que você quer levar para a próxima fase, mas Deus está dizendo hoje, isso não vai junto com você. É difícil. Tem comportamento que funcionava onde? Mas não funciona no seu destino. Última frase. Tem mentalidade que te ajudou a sobreviver, mas não vai te ajudar a governar. Você perguntar para mim, pastor, o seu pensamento é o mesmo daquele que você tinha 10 anos atrás? Mudou tudo. Tudo mudou. Tudo mudou. Até eu mudei. Eu pesava 116 quilos, hoje eu peso 80. Então eu mudei. Eu tinha meus cabelos pretos, hoje eu tenho os cabelos? Estou comprando uma pasta aí, hein, gente? Comprando uma pasta aí, daqui a pouco vai vir um black melhor, mais escuro aí. Aqui está uma verdade dura, mas uma verdade libertadora. Deus prefere te tratar agora do que te corrigir em público depois. Então o processo é o cuidado silencioso de um pai que te ama por demais para te entregar os desafios, para não te entregar desafios com você despreparado. Não. Eu aceito o processo. Você pode dizer, eu aceito o processo? Eu termino nesse meu segundo ponto. Terceiro ponto, a gente prega na quarta-feira. Coloca para mim, Machado. Eu acho que eu pulei. Não se revolte com o tempo. Vê para mim aí, Machado. Não está aí, não? Uau! Vou ler para os irmãos. Não se revolte com o tempo. Não murmure contra a espera. Não abandone o lugar onde Deus está trabalhando em você. O processo pode ser confortável. O processo pode não ser confortável, mas o fruto será eterno na sua vida. Vou repetir. Não se revolte contra o tempo. Não. Está chovendo? Não se revolte. Pega o seu chapeuzinho, sua capa de chuva, não se revolte. Não murmure contra a espera. Alguém ligou para você, a sua vaga, você foi o melhor, mas você tem que esperar um pouco mais. Não se revolte contra a espera. Não se revolte. Não abandone o lugar onde Deus está trabalhando em você, porque ofertas você vai ter. Aqui você vai ser melhor. Não. O processo, ele pode ser desconfortável, mas o fruto será eterno.
Amém? O fruto será eterno. Vamos nos colocar de pé. Você me permita fazer uma oração por você? Quem permite? Diga: eu permito. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Queria que você agora curvasse a sua cabeça nesse momento. Quero orar por sua vida. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nesse momento, do jeito que estamos. Pode ser sem força para agir, sem argumento para nos justificar, só com o coração aberto e a alma cansada. Pai, tem gente aqui que sobreviveu, mas não entendeu por quê. Senhor, tem gente aqui que o vale atingiu. Tem gente aqui que está continuando andando do mesmo jeito. Tem gente que acha que não ia aguentar, mas aguentou. Pai, hoje nós entregamos tudo aquilo que tentou nos matar. As dores que marcaram, as perdas que nos calaram, as feridas que ainda doem quando são tocadas. Pai, nós te pedimos, entra agora aonde ninguém mais conseguiu entrar. Toca nas memórias que ainda machucam, cura as áreas que aprendemos a esconder, alcança os lugares onde pensamos que o Senhor não estava. Deus, devolva o sentido à nossa história, Pai. Transforma a vergonha em testemunho, Senhor. Transforma lágrima em linguagem. Transforma cicatriz em altar. Que toda a culpa seja quebrada agora. Que todo peso seja rejeitado agora. Que toda mentira do inimigo caia por terra agora. Nós te clamamos, nós clamamos que nada foi em vão, que nenhum processo foi desperdiçado, que nenhuma dor passou desapercebida pelo céu. Levante quem caiu por dentro, abraça quem está se sentindo sozinho, restaura a alegria de quem cansou de ser forte o tempo todo. Nós nos rendemos, Senhor. Usa até aquilo que doeu nesta noite. Use até aquilo que marcou nesta noite. Use até aquilo que quase nos parou. Porque cremos, nós queremos. O que não nos matou, o Senhor vai usar em nome de Jesus. O que não nos matou, Deus vai usar nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. E aquilo que parecia e aquilo que parecia e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Diga aquilo, é aquilo que passa.
ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, diga aí, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Levante suas mãos e diga: usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. E aquilo que parecia, diga, e aquilo que parecia impossível, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Diante desta mensagem, quero perguntar se alguém que está sofrendo algumas lutas, algumas decepções, e não se aproximou de Jesus e nem aceitou Jesus por causa dessas decepções. Decepções com a igreja, decepções com pessoas, decepções dentro de casa. Se você quiser voltar para Jesus hoje e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, se você nunca fez isso na sua vida, hoje é o momento, é a hora. Gostaria que você levantasse a sua mão onde você está e com a sua mão erguida você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Tem alguém? E aquilo que parecia e aquilo que tem alguém? Quero orar por você. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, e aquilo que parecia. Cadê a jovem que precisa aceitar Jesus hoje? Tá aí? Só um passo seu, mais nada. Porque hoje a sua vinda vai fazer muitas coisas por você. Você desconhece o que Deus pode fazer por sua vez. Sou milagre, estou aqui. Está voltando para Cristo ou está aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador hoje? Está voltando? Amém. Aceitando a Cristo? Que legal. Fico feliz por você, Senhor. Deus te marca hoje. Saiba que a sua decisão vai mudar muitas coisas na sua vida. Coisas que você não entende. Sabe? Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Sabe? Eu preguei uma mensagem de dores, uma mensagem que muitas das vezes a gente tem que se virar em certas ocasiões para se manter firme. E Deus está te dando essa força. Essa é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida hoje. Entenda? Permaneça firme. O processo, irmã, sempre vai existir na nossa vida. Sempre. Sempre. Mas nós vamos vencer. Tem processo que dura 1 ano, tem processo que dura 6 meses, tem processos que dura anos e anos. Mas a causa é ganha. Sabe por quê? O meu advogado, o seu advogado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nosso advogado não é terreno, nosso advogado é celestial. E o nosso advogado, ele não perde a causa. Não perde a causa. E ele está aqui hoje. Amém?
é seu nome mesmo? Vou chegar perto de você, né? Qual é seu nome mesmo que eu sempre esqueço? Oi? Tayana. Tayana, hoje você aceita Jesus como seu suficiente Salvador? Da sua livre e espontânea vontade? Sem pressão? Amém. Você é um milagre? Então diga para a igreja, sem pressão. Sem pressão. Eu sou um milagre. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos orar por ela. Põe suas mãos, igreja. Pai, em nome de Jesus. Que minhas mãos hoje sejam tuas mãos tocando. Valeu a pena esse culto, valeu a pena tudo isso que aconteceu aqui em favor de uma vida. Obrigado, Jesus. Quando ela diz, eu sou um milagre, eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. E aquilo que parecia impossível. Cante para ela, igreja. Cante mais alto, igreja, para ela. Mas Jesus mudou sua sorte. Você é um milagre, está aqui. Nós abençoamos sua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aplauda Jesus. Seja bem-vinda a esse lugar. Glória a Deus, querido. Vamos levantar nossas mãos. Estamos terminando mais um culto. Agradecer ao Senhor, porque hoje teve salvação na casa dele. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesse lugar, por nós estarmos juntos como igreja. Obrigado pelo Teu Espírito Santo estar conosco, a Tua presença aqui tão latente aqui nesse lugar. Obrigado pela palavra e pelos louvores. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, estar conosco durante essa semana. Vai ser uma semana maravilhosa, nós cremos nisso. Uma semana que nós seremos usados por Ti, Senhor. Que nós seremos, Senhor, ferramentas do Teu reino onde nós estivermos. E que a nossa casa será abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Pode ser lá, querido. Onde eu for a tua bênção,